Mateus 13, 21 não. Eu vou ler Mateus 14, 13, 21. Vamos lá. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Tá? Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, em resumo, Jesus foi para um local deserto, pessoas foram junto, não tinha comida. Uma dessas pessoas tinha 5 pães e 2 peixes, deram na mão de Jesus, Jesus multiplicou, todo mundo comeu e depois os discípulos também comeram. Um Ultra Blaster resumo. Como que pode uma história tão simples como essa ser tão edificante, trazer tantos aprendizados? O que você tira dessa história aqui, Jackson? Primeiro é Jesus entrando no barco, os discípulos, e falando: vamos para o outro lado. Quer dizer, o barco era dos discípulos, o remo era dos discípulos, a rede era dos discípulos, mas a direção era de Jesus. Nossa, cara. Porque ele não quer te dar velocidade, ele quer te dar direção. É melhor chegar por último e chegar certo do que chegar primeiro e chegar errado. Quando Deus mandou Noé fazer a arca, ele mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para fazer volante. É Deus dizendo: Noé, quem constrói é você, mas quem dirige. Caramba, cara. Porque se Deus te dirigir, você não se acha, você se encontra. Se encontrar é melhor do que se achar. Quem se acha já está perdido. Então ele entra no barco e vai para o outro lado. Então detalhe, a multidão fica lá fora. É uma outra multidão. Porque, negro, nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Transição não tem a ver com aquilo que você tem coragem de levar. Transição tem a ver com aquilo que você está disposto a deixar. A multidão ficou fora. Quando chegou do outro lado, aí a Bíblia diz: uma multidão estava esperando ele. Aí ele desce do barco, aí a Bíblia diz, você leu aí, havia muitos enfermos, Jesus curou a todos, isso é muito rico. Porque as pessoas acham que a igreja é um hospital, e não é. Qual o problema do hospital? Que a pessoa só fica lá até receber alta. Recebeu alta, ele vai embora e nunca mais quer voltar. Então, não é um lugar para você frequentar, mas é um lugar para você pertencer. De fato, Jesus não é um remédio, ele é a cura. Que havia vários doentes, vários tipos de enfermidade, ele curou a todos sem fazer exame. E ele pode curar você de qualquer coisa, depressão, ele é a cura. Passando desse ponto, o que a Bíblia diz? Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Mestre, o dia já declina, o tempo está passando, e a fome do povo aumentou, e eles não têm o que comer. Manda eles embora comprar comida. É a sua área essa. Eles tinham dinheiro. Só que, se eles fossem comprar comida, eles iam perder o poder do milagre. Jesus não mexeu na economia deles. Essa é a parte que você guarda. E deixa que a que vocês têm, libera como semente, e eu vou multiplicar que vocês estão liberando. Deus só pode colocar a mão quando você tirar a sua. O poder da entrega, só entrega e confia. Quando eles pegaram os pães e entregaram na mão de Jesus, Jesus conduziu de uma maneira extraordinária, a ponto que você leu, todos comeram, fora mulheres e crianças. E aqui uma coisa linda, é que quando fala mulheres e crianças, mulheres não eram contadas, e nem crianças. Então o que Deus pode fazer na sua vida é tão extraordinário que até quem está excluído pode sentar na mesa e pode desfrutar. Todos comeram. Então Jesus pega os pães, a Bíblia diz que ele mandou todo mundo assentar, eles estavam no deserto. Mas peraí, deserto não tem grama, eles sentaram em grama. Só existe grama onde tem ovelha, só tem ovelha onde tem grama. Jesus é o pastor, porque ele está conduzindo o povo a um deserto, porque ele já esteve lá. Lembra de um dia que você Você falou alguma coisa sobre o que eu tinha falado sobre o deserto, lembra? Eu estou tentando lembrar que agora o Espírito levou Jesus ao deserto. Certo. E Satanás levou Jesus ao monte. Uhum. Nem todo deserto é o diabo que te leva. E nem todo monte é Deus que te conduz.
Então Jesus estava levando os discípulos ao deserto porque ele já esteve lá. Aí foi nesse deserto, que é onde eles não tinham recursos, nesse deserto, onde eles não tinham condições de resolver aquele problema, foi onde Jesus falou, não, deixa comigo que eu resolvo. Então, a fome foi um meio deles entenderem que está na hora de Jesus entrar em ação. Porque a necessidade de alguém pode ser suprida em Jesus. Entende? Então, assim, é muito fantástico, porque era só 5 pães. Era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí ele vai e fala, todo mundo se assenta. O Evangelho de Marcos diz que ele contou em grupos de 50, em grupos de 100. O que eu aprendo? Ele não faz milagre na bagunça. Caramba. Primeiro ele vai te organizar. Porque se ele não te organizar, qualquer milagre vira uma bagunça. Então tem coisa que Deus ainda não deu, porque tem coisa que ainda não organizei. Alguma área da minha vida precisa estar ajustada para eu receber aquilo que ele quer me dar. Entende? Porque eu acho lindo que primeiro Deus prepara a vaga para você, depois ele prepara você para a vaga. Às vezes a vaga está pronta, mas você ainda não se preparou. E é trágico quando você chega num lugar sem preparação, né? Porque a preparação, ela vem antes da apresentação. Quem mal se prepara, mal se apresenta. Entende? Então, quanto mais você se prepara, melhor você se apresenta. O time, quando é campeão, todo mundo fica, olha, levantou o troféu. Mas e o tempo de preparação? Porque a preparação, ela é a chave do sucesso. Ninguém chega a lugares altos desprezando lugares baixos. Então, quanto mais você se prepara, melhor você se apresenta.